Olá, alunos, sejam todos bem-vindos então para mais uma videoaula. Então, essa semana a proposta é a seguinte, né? A gente está na semana dos estudos intensivos. E os estudos intensivos nada mais é que justamente esse encerramento que estamos aí do segundo bimestre. É a última semana, final do mês encerra também o segundo bimestre, para que a gente possa então começar um novo ciclo de conteúdos. Mas antes de encerrar, é importante a gente verificar, retomar, fazer uma espécie de uma revisão sobre tudo que a gente pôde aprender, né? E a gente viu que a gente trabalhou e está trabalhando sobre a ideia da cultura como aquela que influencia, que exerce uma certa influência nas pessoas, quer seja na criança, no jovem e no próprio adulto. E aí a gente viu um pouco como que o jovem, né, dentro desse processo da construção da sua identidade, ele acaba sofrendo muita influência da própria cultura, até mesmo nessa cultura do consumo, do materialismo, né? Desse imediatismo que a sociedade acaba criando em nós, que tudo é muito fácil, que eu não preciso ter muitas das vezes compromisso, e é uma coisa muito genérica, né? E a gente percebe que isso muitas das vezes acaba influenciando a identidade das pessoas, né? Então a gente já estudou em algumas aulas como que o jovem se relaciona com a ideia da cultura, o próprio processo da cultura, como foi se transformando, né? E na aula passada a gente refletiu um pouco justamente sobre tribos urbanas, né? O que seria essa espécie de tribo? Tribo, grupo, urbana são grupos dentro da própria sociedade aí urbana, dentro das regiões onde nós estamos, que é a ideia da sociedade civilizada, que sendo uma sociedade com toda a sua complexidade, ela vai criando grupos ou subgrupos, né? Que a gente fala que são grupos sociais, né? Na aula passada a gente refletiu, né? Que tem grupos como surfistas, skatistas, o próprio LGBT é um grupo também, o grupo voltado para vários tipos, né, de segmentos, né, ou mesmo ideologias, formas de se comunicar por códigos, por gírias, né, gostos muito específicos de cada grupo. Tudo isso remonta que a gente chama de tribos urbanas, só para a gente entender um pouco melhor essa diversidade de grupos sociais que podem existir numa mesma sociedade, né? E nessa semana, a proposta nessa semana de estudos intensivos é a gente reavaliar, né, tudo que a gente já aprendeu dentro desse segundo bimestre, quais coisas que eu não conhecia eu passei a conhecer, que aspectos e conceitos eu ainda tenho dúvidas sobre a matéria, ou mesmo fazer uma espécie de um resumo, de um relatório de tudo que eu tenho aprendido aí sobre sociologia. No primeiro bimestre a gente já estudou e refletiu. Agora estamos no segundo e já estamos finalizando ele. Estamos às vésperas aí do encerramento do segundo bimestre. Então, para essa semana, a proposta, além desse resumo, dessa revisão, vocês estudarem um pouco sobre a ideia de ritos de passagem, né? O que seria essa espécie de ritos de passagem? A gente sabe que cada grupo, cada cultura tem uma espécie de rito de iniciação, né? Em algumas culturas, a ideia mesmo de tribos indígenas, que o rito de iniciação aí da vida adulta começa, por exemplo, no caso da menina, o ato da menstruação, né? Do jovem, surgimento de barba, né? De pelos e tal. Em determinadas tribos, você tem que passar por um processo quase que uma tortura, né? Passar por mordidas de formigas venenosas, né? Ou seja, cada cultura vai ditar aí um ritmo de qual seria esse rito de iniciação, né? De criança para jovem, adolescente ou para adulto, nesse sentido de já participar um pouco mais dentro da sociedade, né? A gente vai ver que tem cultura que, por exemplo, a jovem ou o jovem tem que ficar um ano ausente da comunidade para demonstrar que ele está preparado, né? Para viver fora e de repente voltar à sociedade já com mais poder, né, de político, de liberdade, de escolha. Então, é interessante perceber que dentro da sociedade esses ritos de iniciação fazem parte da própria cultura, né? Então, essa semana a gente vai usar um pouco o livro didático de vocês, né? Acho que vocês recordam que vocês ganharam da escola esse livro, né, que o governo mandou para as escolas, né? E a gente trabalha com ele a matéria sociologia, né? E desse livro a gente vai trabalhar a partir ali das páginas 320, 321, 322 e 323, um pouco dessa ideia dos ritos de passagem ou de iniciação do jovem, do indivíduo dentro da sua sociedade, quer seja
a cultura mais diversas possíveis aí, né? E também um outro texto chamado Juventude, um tempo de preparação e responsabilidade. E aí a gente percebe que esse conceito jovem é uma criação, né? É uma criação, vamos dizer assim, sistemática para definir ou mesmo explicar um pouco essa fase transitória do jovem dentro da sociedade. E aí a gente cabe a nós refletir e perguntar, tem um tempo de preparação? Que tempo é esse? A sociedade fornece essa preparação para o jovem, né? E quais são as responsabilidades que ele passa a ter, né? A gente sabe que dentro da sociedade há uma série de cobranças em relação ao jovem. No primeiro momento, quer cobrar dele experiência. E a gente sabe que a sociedade cobra no sentido de ser bem-sucedido, ter um bom trabalho, um bom relacionamento, ter bens materiais, enfim, poder de compra, uma série de coisas que acaba gerando uma expectativa que muitas das vezes frustra o próprio desenvolvimento e o ritmo de cada um em se desenvolver dentro da sociedade, né? Então, tudo isso exerce uma série de coisas que pode tanto ajudar quanto atrapalhar aí o desenvolvimento do próprio jovem e da sua própria construção de identidade. Então, é um pouco do que a gente vai estar vendo, né, ao longo dessa semana aí de estudos. Outra questão também, vocês vão poder diferenciar esses dois conceitos, né? O conceito da condição juvenil e a situação juvenil. Então é interessante a gente pensar um pouco mais. Aí, com a pesquisa no livro de sociologia, também vai poder ajudar vocês a sanar aí, a responder essa atividade. Então vai ser mais ou menos isso, alunos. A gente vai poder estudar um pouco mais tudo aquilo que a gente já aprendeu, o que ficou de dúvida, né? E a gente focar um pouco mais nesse aspecto de ritos de iniciação e como que ocorre isso dentro da nossa sociedade, né? E perceber o quanto é importante, né, essa iniciação, esses ritos para cada cultura, até mesmo para a autoafirmação desse indivíduo, né, dentro da própria sociedade. Então, desde já agradeço a atenção e até a próxima aula, alunos. Muito obrigado.